Bom dia, segundo ano, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para essa aula muito motivacional. Obrigado aí pela presença de quem comparece. Sempre são os mesmos, mas eu fico muito feliz, tá, gente? Beijo para todos vocês que participam, tá? A diferença vai ser essa. Iniciamos o 8º livro falando sobre problemas ambientais no mundo atual. Tanto é que a imagem começa mostrando uma chaminé poluindo tudo, né? Mas o que a gente tem a falar sobre esse capítulo? Que quanto mais consumimos, mais crise ambiental nós iremos gerar. Nós chamamos a sociedade atual de sociedade do consumo, porque, infelizmente, a ganância faz com que os produtos se tornem obsoletos. Eu compro um produto, eu já tenho que estar jogando fora, ou então ficou ultrapassado, ou então eu preciso de mais matéria-prima, eu preciso de mais calor, preciso de mais energia. A água vai se estruturando de maneira em que ela vai estar contaminada, a água vai ficando escassa, e isso eu tenho... Planeta, né, a gente chama de Terra, mas poderia ser chamado de planeta Água. E aí? O que a gente faz? Quanto mais eu uso os recursos da natureza, nós estamos entrando num processo de desertificação ou arenização, principalmente no sul do Brasil. Isso é muito ruim. Quanto mais eu produzo, mais energia eu uso, mais carro está rodando. Eu estou falando de um aquecimento global. Nesse capítulo vamos aprender também que as partículas suspensas no ar, que a gente chama de poluição atmosférica, quando chove, elas descem também, então aquela água desce ácida. Qual é o nome do problema ambiental? Chuva ácida, tá? E vamos falar também um problema muito sério que está acontecendo no Cerrado brasileiro e na nossa Mata Atlântica, né? A gente caracterizar esses dois biomas brasileiros como hotspot, né? Mais, onde uma área de proteção ambiental onde eu tenho mais de 1.500 espécies em extinção, perda de fauna, perda de flora, desertificação, arenização do processo do solo. Então a gente só tem perdas. E como isso consegue? A crise ambiental ela é provocada por nós. Não nós, pobres, que queremos comprar produtos de alta qualidade, mas sim nós consumimos produtos de baixa qualidade. Tá? O livro vai falar que é o consumo excessivo da população. Não, a gente poderia consumir produtos mais duráveis. Tá? E é balela a gente falar que a sociedade consome, vai destruindo o planeta. Não, por que a gente então não compra produtos duráveis? Porque a empresa quer ganhar cada vez mais, quer ganhar cada vez mais. E isso gera crise ambiental. Se vocês verem aí quantas baterias de celular, quanto aparelho celular velho nós temos aí, em que a gente pegar uma pecinha de um, pecinha de outro, eu consigo trocar e fazer um novo, né? A gente vê vários filmes futurísticos mostrando sobre isso, tá? Então o consumo tem que ser sustentável. Olha a palavra bonita, um consumo sustentável. Medidas a serem tomadas para superar, amenizar problemas ambientais. É muito importante que eu possa consumir hoje, deixando para as gerações futuras, tá ok? E isso é um consumo sustentável, né? E a gente começa falando um pouquinho da água. Nós temos só 2,5% no planeta de água doce. Sendo que esses 2,5% de água doce, a maior parte é usada pelas indústrias, pelas indústrias da agropecuária, irrigação, tá ok? Não é a população que usa isso tudo, né? E a gente tem 97,5% de água salgada. Podemos usar ela? Sim, mas é mais caro, tá? A gente vai pagar muito mais caro para a SEDAI. E aí então a gente começa a falar que a água ela se torna escassa. Por que ela vai se tornar escassa? Porque quanto mais a gente vai usando, a falta de saneamento básico, nem todos os locais vão ter essa mesma água. Um exemplo disso, quando fecha para manutenção aqui o reservatório do Guandu, que é aqui em Campo Grande, próximo aqui a Nova Iguaçu,
Na Zona Sul não falta água, na Barra não falta água, tá ok? Então, existe escassez, que é a indisponibilidade de água para todas as regiões do Brasil, vamos falar assim, ok? E quanto mais a gente consome água, a gente também verifica que a água fica sendo poluída, né? É uma situação muito ruim. O que eu mais vejo, né? Parece que todo mundo vê isso também. O que eu mais vejo é garrafa PET. Parece uma praga, mas a garrafa PET jogada no rio, jogada na rua, vai para o esgoto é de água fluvial, automaticamente ele vai drenar e vai para os rios. Aí a gente vai ver os rios poluídos, né? Material orgânico, resto de comida, lixo orgânico, sofá, pneu. Como é que fica esse rio? Assoreado, né? Então a poluição, a gente vai falar que a poluição que vem das indústrias, dos efluentes, material contaminado com ácido, corrosivos, né? Fertilizantes, agrotóxicos que são jogados, resíduos solos biodegradáveis, é jogado diretamente na rede fluvial. Automaticamente vai para a lagoa, vai para o rio, e isso vai fazer com que a gente tenha uma perda muito grande, principalmente se a gente estiver falando lá daqueles materiais pesados que é usado na extração dos minerais metálicos, o exemplo de Mariana e Sobradinho. A gente pagou muito caro por isso. Então, existe um processo em que o ecossistema ele vai perdendo os seus nutrientes do solo por conta de ação antrópica, ação do homem. Essa ação a gente chama de arenização ou desertificação, quer dizer, remoção do solo, deixa o solo seco, desprotegido, o sol batendo direto, então a gente fica sem condições de usar aquele solo ali para futuramente eu ter como praticar agricultura, tá ok? E isso vai gerar um aquecimento, o aquecimento global, temperaturas elevadas, atividades humanas cada vez mais, em especial que utilizam combustíveis fósseis, eles vão utilizar combustível fóssil, aí vai gerar dióxido de carbono, metânico, dióxido de enxofre. A gente vai falar que esses gases são gases que retêm calor na atmosfera, então a gente vai falar sobre efeito estufa, ok? E esse efeito estufa pode provocar o derretimento dos polos, do degelo das montanhas, degelo das calotas polares, que às vezes parece que vai aumentar o nível da água, mas eu tenho minhas dúvidas também. A gente pode fazer uma experiência na sala de aula amanhã, tá? Então a consequência, elevação do nível de mar. Imagina, se você bota gelo lotado no copo, tem uma quantidade certa de água ou de Coca-Cola. Se o gelo derreter, ele vai transbordar? 2 pontos para quem me responder essa questão. Não vou avisar que tem esse desafio. Eu quero que vocês peguem um copo, coloque gelo, coloque água. Deixa um dedinho sobrando do copo, tá ok? E aí me diz se derreter o gelo dentro do copo, se vai transbordar. Aí vamos pensar, a calota polar já está lá dentro do mar. Se ela derreter, vai levantar o nível? Vai transbordar? Me responde daqui a pouco? Beleza, hein? Só quero ver Sara, Isabelle, Bia, Gabi, Guilherme, Gabriel. Vamos ver quem é que vai me responder isso aí, tá? Então vamos lá, aumento da temperatura dos oceanos, isso aí é importante, né, por conta do aquecimento global. A gente vai acabar com os recifes, com os corais, vamos ter chuvas torrenciais em vários lugares, intensificação do calor nos trópicos. Uma coisa que acontece também, que eu falei, a chuva ácida, a precipitação de enxofre e nitrato de potássio. Pode cair em forma de chuva. E aí o que vai acontecer? Vai fazer com que ele se transforme num ácido sulfúrico e vai acabar com os monumentos, vai acidificar a água que nós bebemos, vai destruir a vegetação, vai decompor as edificações,
A gente vai ver a gente vê que a gente sempre tá tendo que fazer manutenção e principalmente cidades próximas a fábricas, a gente vai ver que essas edificações, obras de arte, elas vão estar destruídas, tá? E o ser humano pode causar dor de cabeça, pode causar problema na vista, irritação no nariz, né? Imagina, você pegou uma chuva, aquela chuva tem o seu pH tem uma certa quantidade de componentes de poluição, você pode sofrer com doenças respiratórias, né? Muita gente sofre com doenças respiratórias. Galera, daqui a pouco eu tô lá na sala com vocês, fazendo essa aula bacana com vocês e vamos falar um pouquinho de problemas ambientais, ok? Um abraço para vocês, gente.